já começamos com uma reunião de serviço. Amém? Aleluia! Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor que nós somos o exército de Deus, né? E todos vocês que estão aqui nessa noite estão qualificados para estar aqui, né? Essa não é uma reunião para pessoas capacitadas ou pessoas que estão no nível cristão mais avançado que o outro. Essa reunião é uma reunião para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, amém? Que querem servi-lo, que querem receber o seu encabeçamento, o seu comando e andar segundo a sua palavra nessa terra, né? Então não importa a sua condição, a sua idade, né? O seu sexo, né? Inclusive, inicialmente essa reunião seria de casais, não é isso, Kleber? Seria uma reunião de casais. Aí nós pedimos para que fosse aberta a reunião, né? Sentimos que é um momento importante, amém? É um início de semestre, é um início de um novo ciclo, né? Os irmãos têm essa experiência já conosco, né? A cada 6 meses nós entramos numa nova direção da palavra, um novo alimento diário, que não é apenas um livrinho que vem para nos inspirar diariamente com uma palavrinha gostosa, né? Um versículo bíblico. O alimento diário é muito mais que isso. É uma palavra de direção de Deus para nós. É uma palavra profética de Deus para nós, né? Então nesse momento nós estamos começando um novo alimento diário, né? E os irmãos já têm acompanhado isso por meio da conferência. Aqueles que não foram à instância, com certeza muitos puderam assistir mensagens da internet, né? E também os irmãos chegaram da conferência, os que foram, e já conseguiram transmitir um pouco para vocês, amém? Estou certo ou estou errado? Vocês estão inteirados, né? Então esse momento é muito importante para nós. Temos que estar juntos e nos posicionar por esse falar do Senhor. Esse falar do Senhor é poderoso. É poderoso, irmãos, para nos fazer avançar. O irmão leu aqui no início do louvor, né? Ele leu para nós a 2 Crônicas 20:20, né? Fala exatamente isso. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, significa que se nós criarmos uma esfera de fé, amém? Uma esfera coletiva de fé, em torno da palavra do Senhor, como um exército de Deus, amém? Que recebe essa palavra como comando dele para nossas vidas, para nossa igreja. Nós experimentaremos, irmãos, algo tremendo, vitórias e milagres de Deus na nossa vida, amém? Bênção de Deus, prosperidade de Deus. Vocês querem isso? Vocês querem isso? Então temos que crer nessa palavra, temos que respirar essa palavra, temos que ganhar essa palavra, viver essa palavra, aplicar essa palavra em nosso viver. Amém, irmãos? Então qual o tema? Qual o item central desse semestre, né? Tem aqui um banner maravilhoso, lindo, né? Muito bem feito pelos irmãos aqui de Boa Vista, que traz para nós o título central do semestre, né? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o Senhor. Esse é um tema maravilhoso. Eu diria que se no semestre passado foi muito falado sobre o outro nível, não é isso? Next level, até usando o termo em inglês. Eu diria que esse tema é muito mais do que o próximo nível. Esse tema é o nível máximo. É o topo. É o máximo que alguém pode chegar. Cristo, como poder de Deus
e como sabedoria de Deus, irmãos, isso é tremendo, isso é poderosíssimo, isso é algo que pode revolucionar a nossa vida e a nossa igreja, né? Isso é algo que eu posso e devo aplicar no meu viver e no meu serviço ao Senhor Jesus. Isso é tremendo. Eu vou até usar uma logo aqui, né? Eu não sou muito apto disso não, até eu tenho algumas restrições com relação a essa frase que tem sido muito usada hoje. Vou parafrasear essa frase, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, aplicado à igreja em Corinto e também aplicado a nós, né? Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus é um Cristo que está acima de tudo, porque Deus está acima de todos. E esse Cristo que está acima de todo, por meio desse Deus que está acima de tudo, resolve todos os problemas da igreja. Você crê nisso? Cristo está acima de tudo, porque Deus está acima de todos, e isto resolve todos os problemas da igreja. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus, queria impressionar os irmãos em relação a esse tema, né? Colossenses 1, capítulo 15, fala que são versículos que Paulo fala a respeito desse Cristo, né? Esse Cristo, ele é o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo. Agora vamos dar um pulinho em Hebreus, capítulo 1. Olha só, versículo 3, fala, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos ou qualquer entidade celestial ou espiritual, quando herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, esse é o Cristo que está acima de tudo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, o que é importante? O que é essencial? É que essa palavra, irmãos, nos inspire, que essa palavra produza algo em mim e você, que essa palavra produza em nós um novo viver e produza também um serviço adequado ao Senhor. Amém? Você quer uma reunião de serviço ou não é uma reunião de serviço? Você faz parte do exército de Deus? Você quer servir o Senhor? Então essa palavra precisa ser o nosso estandarte. Eu e você precisamos ganhar uma forte convicção de que esse Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, para resolver todos os problemas da igreja, né? É tremendo, irmãos. Podemos ler aqui vários versículos na Bíblia, né?
Efésios é maravilhoso. Você lê Efésios capítulo 1, antes de apresentar a igreja, ele mostra esse Cristo, que encabeça todas as coisas, que enche todas as coisas, Senhor Jesus. Mas eu e você precisamos entrar nessa palavra, precisamos ser empoderados por essa palavra. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo que eu gosto muito aqui em Filipenses, que Paulo mostra a sua experiência em relação a desfrutar desse Cristo, né? A sua expectativa, o seu desfrute de Cristo. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de em nada serei envergonhado. Olha só, irmãos, aqui Paulo não é um crente tímido, não é um crente medroso, não é um coitadinho. O que eu estou fazendo nessa reunião aqui? Essa reunião aqui é para os irmãos de serviço. Essa reunião é para você, amém? E é para mim também. Agora, você não pode se envergonhar, você não pode ser tímido. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é o Senhor. Irmãos, você consegue perceber que por trás dessa palavra, Deus quer gerar em nós um forte sentimento de valorizarmos Cristo. Amém? Valorizar a nossa experiência de Cristo. Ter uma experiência genuína de desfrutar Cristo e manifestar esse Cristo, evidenciar esse Cristo em nosso viver, né? Olha só o que a logo mostra isso, né? Um diamante, esse diamante é Cristo. Esse diamante está dentro de nós, precisa ser manifestado, ser expresso, ser magnificado em nosso viver e em nosso serviço ao Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos considerar o valor desse Cristo em nosso viver. Nós não podemos sermos superficiais, né? Queria mostrar isso para os irmãos. Vamos abrir, vamos para Filipenses. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Paulo fala novas palavras nessa mesma linha, né? Ele falou no capítulo 1. Fala, bem que eu poderia confiar também na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos entrar depois com mais detalhes, né? No final de semana sobre isso aqui. Mostrar um pouco sobre essa questão da profundidade desse item, né? Mas Paulo ele vai narrar aqui, vai mostrar aqui o seu currículo humano, natural. Mas o versículo 7, ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E de fato, né, sim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, da experiência de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala o seguinte, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, esse é o segredo. Essa consideração, essa valorização de Cristo é essencial para a nossa experiência. Senão, irmãos, o nosso viver vai ser um viver misturado.
vai ser um viver que vai evidenciar nós mesmos. E aí nós teremos muitos problemas na vida da igreja. Nós vamos cair na mesma condição da igreja em Corinto. Uma igreja caracterizada por muitos problemas. Por quê? Porque faltava experiência genuína de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, precisamos buscar, sermos de fato inspirados a buscar essa experiência genuína de Cristo. Ser tomados por esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E não apenas isso. Essa palavra precisa nos motivar. Nos motivar. Senhor Jesus. Não podemos, irmãos, ficar olhando passivamente. Tem um texto interessante em Mateus capítulo 4. Vou só mencionar para os irmãos, que se repete também em Mateus capítulo 17. Quando Jesus fora batizado perante João, né? Então, no momento do batismo do Senhor, veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Essa mesma frase foi falada em Mateus 17, né? No Monte da Transfiguração. E qual o sentido dessa palavra? Irmãos, o sentido dessa palavra é que Deus tem um selo de qualidade para o nosso viver e para o nosso serviço ao Senhor. A única coisa que agrada a Deus em nosso viver e em nosso serviço ao Senhor é Cristo. Como poder de Deus e como sabedoria de Deus. Sabia disso? Isso aqui não é o ISO 9001 não, né? Tem um negócio de ISO 9... Tem isso ainda, Kleber? ISO 9001 é um selo de qualidade, né? Já mudou aí não? Exatamente. É um selo de qualidade que se aplica no mundo corporativo, né? Da gestão. E as pessoas, as empresas buscam atingir esse selo. Quando elas alcançam, é um selo de excelência. Isso favorece bastante essa empresa, né? Na verdade, irmãos, o nosso viver e o nosso serviço precisa desse selo. Precisa evidenciar Cristo. Se em nosso viver, se em nosso serviço ao Senhor, a excelência está no vaso, como lemos há pouco em 2 Coríntios 4, 7, e não do tesouro. Irmãos, corremos o risco do nosso viver e nosso serviço não agradar a Deus. O Senhor tem misericórdia de nós. Sabe quem passou por isso? Um exemplo prático? Ó Senhor Jesus. Antes de mostrar esse exemplo prático, esse selo se expressa na maneira como nós estamos vivendo, que Paulo chama aqui também em 1 Coríntios, na maneira como nós estamos edificando, né? Olha só o capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9, fala o seguinte: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Tudo isso diz respeito a Cristo, irmãos. Amém? Cooperadores de Deus, lavoura de Deus, diz respeito ao quê? Crescimento, né? De vida. Cristo na forma de lavoura, de crescimento. Edifício de Deus é Cristo sendo o quê?
expresso, né? Numa edificação, numa expressão viva. Aí ele fala no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o firme fundamento como prudente consultor. Esse fundamento também é Cristo. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Como estamos edificando é como estamos vivendo. É como estamos servindo o Senhor. Tem Cristo? Agrada a Deus. Não tem Cristo? Não agrada a Deus. Sabe um exemplo prático disso? João Batista. Vou mostrar para os irmãos aqui em Lucas 7. Senhor Jesus. Lucas 7 nos mostra a experiência de João Batista. Nos dá um testemunho de João Batista. João Batista, irmãos, foi um poderoso homem de Deus. Sabia disso? Ele foi o maior do Velho Testamento. E ele cumpriu a sua missão relativamente bem. Mas no final da sua vida ele foi desqualificado. E esse texto mostra isso. A partir do versículo Senhor Jesus. Eu vou usar Mateus 11, eu acho melhor, que é o mesmo texto e é mais resumido, tá? Mateus 11, versículo 2, mesma linha de Lucas 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, do Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que ele conhecia, mas ele não estava vivendo e não estava manifestando, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Olha só, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, são duras palavras. Duras palavras para alguém que estava servindo a Deus. Tinha até um discipulado em torno dele. Mas faltou para o ministério de João este selo de qualidade. Cristo como poder de Deus e como sabedoria de Deus. E aqui, é claro, né? A resposta mostra que João havia envelhecido em sua experiência de Cristo. Nada estava acontecendo mais. Nenhum milagre. Pessoas não estavam sendo salvas mais por meio do viver de João, do serviço de João. Irmãos, um viver, um serviço que está cheio de Cristo, esses sinais aqui. Pessoas sendo curadas. Os coxos são curados. Senhor Jesus, os leprosos são purificados. Isso são milagres. Onde Cristo é manifestado, irmãos, os milagres acontecem. Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Amém? O Senhor produz em nós um sentimento de desespero. Eu preciso desse Cristo, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. Senhor Jesus, eu preciso me encher desse Cristo, transbordar desse Cristo e ser governado por esse Cristo. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor está nos dando nesse semestre. Essa é a palavra de Deus. Isso é possível.
O problema de João foi que ele se distanciou dessa palavra. E ele não mais acreditou nessa palavra. Ó Senhor Jesus. Ele não mais confiou nessa palavra. A palavra profética, o comando profético de Deus ali era Jesus. E João não seguiu. Ficou olhando de longe. Qual vai ser a nossa atitude nesse semestre? Qual vai ser a atitude da igreja de Boa Vista? Vocês querem experimentar milagres? Querem milagres? Não fiquem de longe. Creiam nessa palavra. Agarrem essa palavra. Valorizem essa palavra. Ó Senhor Jesus. O Senhor possa nos despertar, né, irmãos? Nos inspirar. Produzir um desespero em nós. Precisamos nos encher desse Cristo, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. De maneira prática, antes de passar para alguns assuntos práticos, né, o Narciso vai nos ajudar nessa noite, eu queria falar de 3 atitudes importantíssimas que eu e você precisamos desenvolver a partir dessa palavra. Amém? Para não ficar na condição de João Batista. E lá em Lucas 7, eu não li porque não tem tempo, né? No mesmo contexto de João Batista, Lucas apresenta aquela mulher, uma mulher pecadora. Uma mulher que quebra o seu vaso de alabastro. Uma mulher que entende que o vaso não tem nenhum valor. A essência do poder não está no vaso, está no tesouro, está em Cristo. Aquela mulher se derramou aos pés do Senhor. Enquanto João Batista olhando, enquanto os discípulos ficaram olhando, está em Lucas 7. Aquela mulher se derramou. Irmãos, eu vou te dizer algo nessa noite. Quebrar o nosso vaso é uma declaração de que você crê que Cristo está acima de tudo. E Deus está acima de todos. E isto é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para resolver todos os problemas. Se você crê nisso, você quebra o seu vaso, você se derrama, você desfruta desse Cristo, experimenta esse Cristo, vive esse Cristo, evidencie esse Cristo, irmãos, milagres vão acontecer. Ó Senhor Jesus, aleluia! Milagres já estão acontecendo na igreja de Boa Vista. Amém? Temos acompanhado isso com muita alegria, né? Especialmente de dezembro para cá, as coisas estão se intensificando aqui. O estado de Roraima entrou na ótica da restauração, né? Passou a ser um estado importante. E graças ao Senhor pela sua misericórdia. Por quê? Porque tem um grupo de irmãos sendo fiéis à palavra aqui. Estão praticando a palavra. Estão acreditando. Estão dando passos. Valorizando os humildes começos. E Deus está abençoando. Ó Senhor Jesus. Ele quer abençoar muito mais, irmão. Muito mais. Precisamos perceber que por trás da palavra profética está Cristo, né? Vamos mostrar isso amanhã com mais tempo, né? Eu queria falar dessas 3 atitudes importantes que nós vamos ter, práticas para o nosso viver e o nosso serviço. A primeira delas é a fé. Precisamos da fé. Irmãos, e a fé está relacionada com a palavra. A fé não é uma experiência mística, né?
Eu notei aqui. A fé não é uma experiência mística. A fé está relacionada com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Nos fala algo. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Interessante, irmãos, que esse texto, ele mostra o quê? Que a nossa fé pode ser semelhante a um grão de mostarda. Por quê? Porque o segredo não está no tamanho da nossa fé, e sim na palavra, no comando. Ou seja, tem um comando aqui: se tiverdes fé, né, como um grão de mostarda, direis aquele monte. Por quê? Dizer aquele monte é o quê? É a palavra profética de Deus. Se você aplicar a sua fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, naquilo que Deus está falando, você vai experimentar os milagres de Deus. Ó Senhor Jesus. Olha só que isso fica claro para nós. Vou ler alguns versículos para poder encorajar os irmãos. Lucas 5. Lucas 5. A partir do versículo 1 nos mostra o milagre da pesca maravilhosa. Vou ler diretamente o versículo que eu quero reforçar. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse Simão. Esse texto mostra uma tentativa frustrada dos discípulos, liderados por Pedro, de pescar a noite inteira e nada apanhar. Aí, em determinado momento, Jesus chega para eles e fala, né? 4. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que é isso aqui? É um comando direto do Senhor para eles. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Qual é o resultado? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. O que é isso aqui? Um comando profético. Uma fé que agiu segundo o comando. Não é algo místico, irmãos. Olha só, capítulo 7 de Lucas. Eu vou só mencionar. Hoje você lê em casa. Do versículo 1 ao versículo 10. Mostra a história do centurião. Esse centurião também é impressionante. Ele chegou no Senhor e falou: Senhor, fala uma palavra. Fala uma palavra que o meu rapaz será curado. Foi um diálogo assim direto, objetivo. Objetivo. Ele não foi místico, ele não criou um clima. Ele falou: Senhor, não precisa nem de ir na minha casa não, só fala uma palavra que o meu rapaz será curado. E Jesus ficou impressionado. E ele fala aqui, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fé não é algo místico, irmãos. Fé é uma ação baseada na palavra de Deus. Se Deus está mandando nós sairmos para pregar o evangelho, para fazer comportagem dinâmica, se é o comando de Deus, creia nisso. Faça isso, que você vai experimentar os milagres de Deus. Se tem uma palavra, faça, que as coisas vão acontecer. Jesus é o Senhor.
Na conferência de jovens foi falado da experiência de Naamã, né? Eu vou só comentar, está em 2 Reis capítulo 5, muito parecido também com isso, muito similar. O Naamã era um capitão, sei lá, era um comandante, está na moda agora de ser capitão, essas coisas, né? Ele era um militar leproso, e ele foi até Eliseu para ser curado, e foi com reservas, foi com a fé assim, meia misturada. E quando chegou lá, Eliseu falou para ele, Naamã, nem falou, mandou recado. Olha só, como é que não é místico. A fé não é uma experiência mística, é uma palavra de Deus, é um comando profético de Deus. Eliseu mandou falar para Naamã, olha, vai lá e se lava 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. Naamã não acreditou. Que conversa é essa? O sujeito nem me recebeu. Foi embora. E ele estava chegando lá no país dele, alguém falou, por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não sai para comportar a dinâmica? Por que você não acredita no grupo familiar? Por que você não prega o evangelho para o seu vizinho? Por que você não serve ao Senhor nesse serviço? Ou naquele serviço? Olha só, irmãos. Aí Naamã caiu em chão, eu vou fazer. Nada de místico, eu vou fazer. E quando ele foi, irmão, e se lavou, ele foi curado. Fé é isso, irmãos. Experiência de fé é isso. É você acreditar na palavra profética de Deus. É você agir conforme a palavra profética de Deus. Algo vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Não espere uma inspiração celestial, não. Não houve nenhuma inspiração celestial para Naamã, nem para o eunuco, e nem para Pedro. Ele foi fazer jogar o peixe contrariado a jogar a rede. Passei a noite inteira e nada apanhei, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele pegou. Jesus é o Senhor. A fé pode fazer coisas tremendas. E basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, mas uma fé ativa, né? Jesus é o Senhor. Segundo item, obediência. A obediência está relacionada com a simplicidade e com a pureza. Olha só, esse versículo eu vou ler mais amanhã. Vou só mencionar hoje, rapidamente. 2 Coríntios 11:3. Segunda Coríntios 11:3, na primeira. Fala. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejais corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Irmãos, provavelmente João Batista caiu nessa condição aqui. Ele perdeu a simplicidade. Quando nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a capacidade de obedecer. Por que as crianças até 12 anos são uma maravilha? Eu era feliz e não sabia. Quando os meus filhos tinham menos de 12 anos, era uma maravilha. Eu falava, eles obedeciam alegremente. Sabe por quê? Simplicidade. Depois que eles passaram de 12 anos, primeira característica de um filho com mais de 12 anos, a adolescência aqui é uma interrogação. Por quê? Se o senhor acha que é justo isso? Isso é o quê? Perder a simplicidade, perder a pureza.
E espiritualmente também é assim, irmãos. A obediência está relacionada com a simplicidade. Isaías capítulo 6, eu não vou ler, versículo 2 mostra a figura do serafim. O que é um serafim? Serafim é um anjo, é um tipo de anjo, né? Que voava, ele tinha um serviço ao Senhor, mas ele tinha uma característica, ele pegava o seu conjunto de asas e tampava os olhos, ele voava com os olhos tampados. Que negócio é esse? Como é que você vai voar com os olhos tampados? Isso é simplicidade, obediência cega. Simplicidade é obediência cega. Eu não sei quantos acompanharam a conferência aqui, mas a grande estrela da conferência em Sumaré foi um irmão chamado Douglas. Ele foi a grande estrela da conferência. Um brutamonte, fortão, vou usar uma expressão até não pejorativa para poder destacar o que eu quero falar. Semi-analfabeto, não sabe falar nada, truculento, ninguém dá nada para ele, mas ele simplesmente resolveu obedecer a palavra profética. Ele estava servindo o irmão Dong, quando o irmão Dong estava próximo da sua morte, né? Cuidando do irmão Dong. Ele era um mero ajudante. O irmão Dong falou para ele assim: Douglas, você é um comportor. Eu sou um comportor, nunca fiz SEAP, nunca vendi um livro. Mas quando ele recebeu essa palavra, ele fez igual o serafim. Ele tampou os olhos e falou: eu sou um comportor. Eu sou um comportor. Ele foi lá e pegou 10 mil reais em livros e vendeu, parece que com menos de 2 meses, um mês, não sei, coisa assim. Vendeu. Nunca tinha vendido um livro na vida dele. Ele vendeu. Sabe o que é isso? Obediência cega. Ele tampou os olhos. Simplicidade, pureza. Irmãos, esse irmão está revolucionando a comportagem no Brasil. Está renovando, porque ele creu, ele obedeceu, ele foi simples. Nós nos tornamos pessoas muito complicadas. Quanto mais ano de crente, mais complicado. Que negócio é esse? Que negócio é esse agora de comportagem dinâmica? Lá vem os irmãos com mais uma ladainha. Expor livro de novo. Pregar evangelho de novo. Comércio de livro na igreja de novo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, precisamos restaurar a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Mateus 10, 17, né? Tem um versículo interessante. Acho que eu peguei errado. Fala que ser simples como a pomba. Isso aqui é Lucas? Sim. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só. Simplicidade está relacionada com as pombas. E ele faz um equilíbrio aqui, né? Por um lado, precisamos da prudência. E a prudência está relacionada com o quê? Com a fé. O servo fiel e prudente é aquele o quê? Que quando o Senhor voltar, o achar fazendo sim, obedecendo. E a obediência é um ato de simplicidade, como de uma pomba.
Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Se você olhar em Mateus 22, eu não vou ler aqui, mostra que a obediência está ligado com amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Esse é o principal mandamento. Ó Senhor Jesus, amar o Senhor, amar o Senhor. Não é fazer as coisas por fazer, não. Não é servir por servir, não. É servir por amor ao Senhor. Irmãos, então a simplicidade é restaurar o nosso amor pelo Senhor. Como uma pomba, como uma criança, como um esposo, uma noiva. É servir por amor. Jesus é o Senhor. E a última atitude que eu quero falar, antes de passar por Narciso, que eu e você precisamos desenvolver, que está relacionado com essa palavra aqui, ó, Cristo, com o poder de Deus, sabedoria de Deus, é o nosso dinamismo. Se você se tornou uma pessoa atrofiada, lenta, é sinal que Cristo não está sendo o poder de Deus na sua vida, nem a sabedoria de Deus na sua vida. O dinamismo, irmãos, está relacionado com a comissão de Deus. Se você olhar em Atos 7, eu não vou ler. Atos capítulo 7 mostra o Senhor Jesus no momento da morte de Estevão. Quem se lembra disso? Como estava o Senhor? O Senhor estava de pé. Ele estava de pé. Ele não estava sentado no trono. E isto mostra, irmãos, que o Senhor, Ele não é estático. Ele não é parado, Ele é dinâmico. Ele está olhando para mim, para você ali, Ele está de pé, torcendo. Levanta, Domício. Creia nessa palavra. Avance. Seja simples. Creia. Seja dinâmico. Saia do comodismo. Precisamos desse dinamismo, irmãos. O dinamismo vem da comissão de Deus. Quando você toca na comissão de Deus, você não consegue ficar parado. Olha só, vou ler alguns versículos e passar por Narciso. Lucas capítulo 9. Senhor Jesus. Lucas 9. Cadê? 51 a 53. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Dinamismo, inquietação. Precisamos disso. Olhar para o mundo à nossa volta, ligar a televisão, ao ver um noticiário, ao ver a calamidade em que vive esse universo, você precisa estar inquieto. Não pode estar parado, acomodado. Precisamos desse dinamismo. A comissão de Deus tem que queimar em nós. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tem que queimar em mim e você. Tem uma comissão, irmãos. Tem um comando explícito de Deus. Marcos 1. Marcos 1, 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e ali orava.
procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Vamos a outros lugares. Dinamismo. Dinamismo. Precisamos disso, irmãos. Essa atitude tem que ser gerada em nós. Cristo, como poder de Deus, sabedoria de Deus, tem que gerar isso em mim e em você, Senhor Jesus. Marcos 6, eu não vou ler, porque não tem tempo. Mostra a história da multiplicação dos pães. A atitude dos discípulos foi uma atitude de um crente medroso, preguiçoso, covarde. Os discípulos quiseram despedir aquela multidão. Os discípulos olharam para o acampamento venezuelano que tinha em Boa Vista e desistiu. Nós não temos dinheiro, nós não temos carro, não temos gente. Quem somos nós para alimentar uma multidão? Essa foi a atitude dos discípulos em Marcos 6. Mas o Senhor os ajudou. O Senhor Jesus, como alguém dinâmico, multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão. Isso é dinamismo. Pegue o seu peixinho, pegue o seu pãozinho e traga para a igreja. Traga a sua porçãozinha. Se cada um trouxer a sua porçãozinha, irmãos, nós alimentaremos uma multidão. Isso é dinamismo. Para terminar e passar por Narciso, Marcos 16, né? Tremendo esse texto aqui. Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos seus discípulos, que não eram dinâmicos, que eram muito acomodados, que tinham pouca fé e não eram muito obedientes, não. Mas Jesus não desistiu deles e foi até eles com um comando profético, uma palavra profética. Jesus, como poder de Deus, como sabedoria de Deus, e eles estavam à mesa. E Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o ressuscitado. A condição deles era igual a nossa, irmãos. Eram homens de pouca fé, homens de pouca obediência e homens de pouco dinamismo. Como avançar com um povo desse? Dificilmente. Jesus censurou eles, mas Jesus desistiu deles. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua preguiça, o seu comodismo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é correr atrás dos sinais, não. Isso é coisa de judeu. Vou mostrar isso amanhã para vocês. Correr atrás de sinais é coisa de judeu. É crer. É crer na palavra profética de Deus, que os sinais hão de nos acompanhar. Ó Senhor Jesus. E em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Milagres irão acontecer.
sinais e prodígios irão acontecer. Irmãos, nós vamos falar sobre o novo ciclo. O novo ciclo é esse aqui, ó. O novo ciclo é um ciclo de vida. É um ciclo de milagres. É um ciclo de sinais e milagres. Deus quer levar a igreja de Boa Vista e as igrejas de Roraima e da Venezuela, mesmo no meio dessas trevas, Ele quer fazer milagres. Um ciclo de milagres. Ó Senhor Jesus. Olha só, irmãos, versículo 19, o mais importante. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Mas depois se levantou de novo, né? Porque ele é dinâmico. Ele já sentou e já levantou. Dinâmico demais. E eles tendo partido. Não é algo místico, irmãos. Não espere um sentimento do céu. Olha, amanhã os irmãos estão querendo sair para pregar o evangelho, né? Eu vou esperar um sentimento do céu vir sobre mim. Vou esperar uma inspiração celestial. Não faça isso. Não virá nenhuma inspiração celestial. Aquele grupo de medrosos, eles partiram. E tendo eles partido, pregaram em toda parte. Qual é o resultado disso? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Jesus é o Senhor. Irmãos, pode crer. Se nós partirmos, o Senhor vai cooperar conosco. Ficaremos surpresos com os milagres que irão acontecer aqui em Boa Vista. E no estado de Roraima. E na comunidade indígena. Temos que partir. Pegar essa palavra e crer nela. Ter essa atitude de fé, de obediência e dinamismo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Por causa do tempo, nós vamos já entrando, correndo. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, foi bastante falado nessa conferência e foi enfatizado bastante acerca da questão de Cristo como sendo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E os irmãos lembram que ano passado Esdras ficava falando várias vezes de que a igreja e cada membro da igreja deveria ter uma experiência de subir um nível, não é isso? Next level, passar um passo à frente. Isso era a palavra profética sendo falada. Mas quando nós ouvimos agora falar de Cristo como poder de Deus, o Senhor não quer mais só falar para nós essa palavra. Ele quer nos ver nessa condição. O Senhor, quando olha para você, quer ver você numa condição de que já subiu um degrau. Ele não aceita mais você naquela condição que você estava 6 meses atrás. O Senhor quer nos ver hoje numa condição dinâmica, ou seja, nos movendo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, algo precisa ser feito. Nós precisamos perceber que o Senhor tem um interesse especial, que cada um de nós precisa crescer. Nós não podemos continuar naquela mesma experiência que tínhamos no semestre passado. Hoje nós temos que já experimentar o poder de Deus como a nossa salvação, como a vida que está operando. Os fundamentos da verdade
precisam entrar em nós. Como que esses princípios entram em mim? Eu me alimentando da palavra, eu me achegando à presença de Deus. O mundo colocou um ritmo extremamente acelerado. Você não vence as tarefas que você tem durante o dia. É cheio de tarefa. Por quê? Porque Deus quer tirar, porque o mundo quer tirar Deus do centro da nossa vida. Nós temos que ficar atento. Fica de olho. Não deixa ninguém tirar Cristo do centro da sua vida. Podemos trabalhar? Podemos trabalhar. Temos que dar o melhor? Dê o melhor. Estuda bastante. Seja o melhor aluno. Seja o bom funcionário. Porque pela sua experiência as pessoas vão aprender a amar o Senhor. Mas não deixa Cristo sair do centro da sua vida. Precisa ser o centro da nossa vida. Outra questão. A igreja precisa ter uma experiência. Nós vimos no semestre passado de ser uma igreja acolhedora. Uma igreja que acolhe. Uma igreja que ama aquele que o Senhor ama. Lembra que o Senhor falou assim, que o primeiro mandamento mais poderoso é amar a Deus sobre todas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quem acolhe, ama ao próximo. Eu quero ler só um versículo rapidinho, está em Romanos. Romanos capítulo 14. Amém? Versículo 1 fala assim: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. A tendência, irmãos, é sempre nós mostrarmos que nós sabemos, que nós temos a razão, que nós compreendemos melhor que os outros, mas aqui o Senhor fala assim: acolhei ao que é débil na fé, o que não compreende a fé, o que não entende a fé corretamente, o que não consegue seguir a fé. O Senhor falou assim: acolhe. Versículo 2: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus, vamos repetir essa frase? Porque Deus o acolheu. Se Deus acolheu, meus irmãos, nós precisamos acolher. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então, acolher significa que você está glorificando a Deus. Então, a igreja precisa ser acolhedora. O Natal falou uma palavra maravilhosa. Nesse novo ciclo, nós temos que aprender algumas coisas que com o passar do tempo nós envelhecemos. Até a comportagem envelheceu. Amém? Antes nós falávamos assim, chegava uma pessoa e perguntava assim: você gosta de ler? Se a pessoa fala assim, não gosto, o que você fazia? O que o comportador fazia? Desprezava já ele. Você não gosta de ler, para que eu vou conversar com você? Certo? Agora, um comportador dinâmico chega para uma pessoa e fala assim: posso orar por você?
Olha só como muda a condição. Quem não quer uma oração? Todo mundo vai querer uma oração. As pessoas estão atribuladas, desesperadas. Amanhã nós vamos sair. Nós vamos oferecer uma oração para as pessoas. Você sabe o que significa oferecer uma oração para a pessoa? É colocar ela frente a frente com o Senhor. Você pega o poder de Deus que está em Cristo e coloca na mão da pessoa, coloca na boca dele, no ouvido dele. Isso é oferecer uma oração. É simples ou não é? Nós precisamos ser simples. Então amanhã nós não vamos sair por aí com um monte de livro na mão. Podemos sair, mas nós queremos oferecer primeiramente uma oração para as pessoas. E vocês vão ver, se você tiver fé, claro. Se você não tiver fé, é capaz de ninguém querer a sua oração. Um dia, nós pegamos vários adolescentes e fomos sair com eles lá no zoológico. Lá em Brasília tem um zoológico muito bonito. Aí chegamos com os jovens, pegamos primeiro um livrinho, e um livretinho. E eles leram o livretinho, e nós fomos fazer comportagem com aquele livretinho para as pessoas. Aí uma jovenzinha chegou para uma senhora e falou assim: olha, eu quero que você compre esse livro é muito bom e tal. Aí essa senhora falou assim: você leu o livro? Ela falou assim: não. Ela falou assim: pois então você volta para sua casa rapidinho e vai ler esse livro, e o dia que você ler esse livro, você volta aqui. Aí essa menina saiu chorando e foi lá. Chegou lá chorando: irmão, a mulher me maltratou. Eu falei: por que ela te maltratou? Porque eu fui falar para ela que esse livro era bom. E ela perguntou para mim: você leu? Eu não. Não vai oferecer uma oração amanhã para alguém se você é alguém que não ora. Percebe? Então o Senhor quer nos levar a praticar primeiro. Eu preciso praticar primeiro. Eu não oro. Quero levar uma oração para alguém, eu vou ser exposto. O Senhor está nos levando a quebrar todos os paradigmas. Percebe que organicamente o Senhor está dando uma oportunidade para cada um de nós subir o nível. Se eu não tinha essa prática, agora eu vou passar a ter. Vou precisar me preocupar em orar. Puxa, eu tenho que ir em casa dar uma treinada, estou ferrujado. O que eu vou falar para a pessoa? Não se preocupe. Vá, o Senhor vai te suprir. Olha só, Atos capítulo 19. Como nós temos pouco tempo, vou resumir bem aqui. Atos capítulo 19, essa aqui era a experiência de Paulo, mas ela pode ser a minha e a sua experiência. Versículo 11, vamos ler juntos? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários. Agora faz o seguinte, coloca o seu nome aqui. Em Deus, pelas mãos, coloca seu nome. E fazia milagres. Você crê que você pode fazer milagres? Pode sim, irmãos. Se Deus falou para Paulo, ó, pelas suas mãos, vou fazer milagres. Ele pode ou não pode fazer por nós? Esse milagre aqui é verdadeiro. Orar por alguém é um milagre. Levar uma pessoa a se converter ao Senhor é um milagre. E aí nós vamos amanhã visitar na rua, falar, não importa se seja adulto, médio, casado, solteiro. Claro que você vai prestar atenção. Você chega aqui, olha para a pessoa, para uma senhora,
ela tem um colar no pescoço, um colarzinho assim, tem umas criancinhas ali, 2 menininhos. Ela tem o quê? Tem filhos. Você vai orar o quê? Pelos filhos dela. Ela tem uma aliança no dedo. Ela tem um marido. Senhor, ora pelo marido. Você já viu você chegar para a pessoa e falar assim: Senhor, faça com que o seu marido seja um com essa senhora. Tu ouviu o nome dela? Ele passa a cooperar mais com ela. O que você acha que essa pessoa vai ficar falando? Eu quero continuar. Peraí, ô Domício, essa oração foi muito boa. Eu quero que essa oração vá até lá em casa. Pode acontecer isso ou não pode? Milagres vão acontecer ou não vão? E se isso acontecer, você anota e depois pega mais 1 ou 2 e vai lá na casa dessa pessoa e ora. Tem uma casa para você ir orar. A pessoa gostou do que você falou. Fala assim: ué, mas de onde que você aprendeu tanta coisa? Fala assim: olha, eu aprendi porque eu tenho lido a palavra. Você quer ler a palavra também? Já oferece um estudo, a Bíblia. Estudo bíblico nada mais é que levar uma pessoa a ler a Bíblia com você. Não fica preocupado. Estudo bíblico. Não, estudo bíblico é para o Natal. Estudo bíblico é para o Kleber. É para o Francisco. Irmão, estudo bíblico é para cada um de vocês. Cada um de nós. Deus já revelou a palavra para você. Quanta palavra nós já ouvimos? Você imagina se você liberar um pouquinho dessa palavra para uma pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ser salva. E é isso que nós vamos fazer. Isso, Deus falou na palavra aqui com Paulo, que isso são milagres. E milagres extraordinários. Amém? Então, nesse novo ciclo, nós precisamos ter essa experiência de praticar. Mas então, irmão, para eu não vou sair amanhã não, viu? Não vou sair porque eu não tenho prática de orar, não tenho lido a Bíblia. Nós estamos dizendo para você o seguinte: é uma oportunidade que o Senhor está dando para você ter um novo começo. Se eu não fazia, se arrepende, obedece e vamos avançar. Quanto que a igreja vai ser beneficiada disso? Se cada um tem ouvido a palavra e tem reagido à palavra, a igreja não vai ser mais como ela era. Nem ontem, nem anteontem, ela vai ser sempre nova. Você crê nisso? Eu creio. Cada reunião precisa ser uma reunião nova. Louvado seja o Senhor. Nós vamos falar depois mais detalhadamente. Então, essa evangelização dinâmica que o Natal ficou falando para a gente se mover, é isso. Nós vamos fazer isso amanhã. Irmão, eu não entendi bem o que é para fazer, mas pela fé eu vou lá. Não sai sozinho, fica perto de algum mais corajoso que você. Vai que dá certo. Senhor Jesus, não temas. O Senhor é contigo. Vamos ler esse versículo. Atos capítulo 18. Pega esse versículo e leva junto com você amanhã. Versículo 18, 9. Teve Paulo durante a noite. Hoje vocês vão ter a oportunidade de sonhar, irmãos. Para Deus lhe dar uma visão. Que disse, que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tem ou não tem? Tem muito povo nessa cidade.
E Deus quer falar. Deus quer reunir. Deus quer salvar. Deus quer salvar é a nós primeiro, irmãos. Isso aí é salvação de Deus para nós. Graças a Deus. Então, veja só. Tudo isso, irmãos, precisa ser feito com excelência e com entusiasmo. Fazer bem feito. Fazer com excelência é fazer um propósito diante do Senhor. Não posso mais deixar de ler a palavra. A palavra significa ler a Bíblia em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, precisamos ler o alimento diário. O alimento diário é uma palavra que tem trazido uma direção para nós. Traz uma palavra profética que nos move. É uma linguagem bem acolhedora. No outro dia, nós somos muito complicados, sabia? No outro dia, um irmão lá na localidade que eu reúno, me ligou e falou assim: irmão, você não quer ir comigo no estudo bíblico hoje? Eu falei: hoje eu não posso. Tem uma outra reunião. Eu falei: pois é, irmão, eu chamei já um bocado de irmão, ninguém quer ir comigo. Eu falei: é para ir, você é para ir. Pois é, irmão, mas eu não sei o que eu vou falar, já peguei jornal, já peguei um bocado de material. Eu falei: e você já pensou em pegar o alimento diário que você leu hoje e levar e ler junto com as pessoas? Ah, não tinha pensado não. Pois pega o alimento diário, leva do dia de hoje. E por sinal, irmãos, estava falando de algo tremendo com relação à salvação da vida das pessoas. Ele levou, chegou lá, tinha um monte de gente nova. E ele levou os exemplares que ele tinha lá, pegou da esposa, da filha e levou. E chegou lá e colocou todos para lerem o alimento diário. Leram, desfrutaram, compartilharam, falaram. No final ele falou assim: alguém aqui não tem a experiência de conhecer esse Senhor que está aqui nessa palavra que nós lemos? 5 levantaram a mão. Eu não tinha essa experiência, mas eu quero ter. Sabe o que aconteceu? Naquela noite ali, 5 batismos. Porque ele levou as pessoas a ler o alimento diário. E nós somos complicados. Eu vou fazer um estudo bíblico, o que eu vou fazer? É muita coisa. Nós temos que ser simples. Irmãos, esse irmão ganhou. No domingo aí ele me ligou, falou: tem 5 batismos aqui, eu não dou conta de fazer sozinho. Falei: não se preocupe não. Vamos marcar para eles virem domingo. Era quinta-feira. Vamos marcar, vamos fazer uma festa com todo mundo. Vamos aproveitar para mover as águas. Vamos lá, levamos 5 que foram batizados. Você sabe o que pode acontecer? Tem mais alguém ali por perto que está doido para ser batizado também. E aí, isso vai fazer com que os outros sejam motivados também. Então, irmãos, nós temos que ser simples. Amanhã nós vamos deixar o Senhor fluir, porque o Senhor é poder de Deus. Esse Cristo que está em você é um Cristo que é o poder e sabedoria de Deus. Jesus é o Senhor. Então amanhã nós vamos oferecer. Teve um irmão lá de Minas Gerais que foi lá em Brasília na conferência agora passada e conversou conosco. Falando da simplicidade, eu gostei demais. Ele abordava as pessoas e falava assim: fulano, você quer uma oração? Aí a pessoa: quero. Você quer falar o motivo ou você quer guardar o motivo no coração? Aí a pessoa toda ela acanhada: não, eu quero guardar no coração. Tá bom. Começava a orar. Falou: mas como é que você sabe que eu estava precisando disso? Eu não contei para você. Porque o Espírito, irmãos, Ele está junto conosco. Romanos capítulo 8, versículo 25, se não me engano, lá fala que o Espírito, Ele intercede junto na nossa oração. Ele nos ajuda, Ele nos acolhe. Então, amanhã nós vamos sair com simplicidade e queremos voltar com as mãos cheias de frutos. Você crê nisso ou não? Então hoje à noite que o Senhor possa
nos fazer ter uma visão. Que precisa mudar algo na nossa vida. Eu preciso me consagrar. Você vai dar uma treinada hoje à noite. Não vai chegar lá amanhã, gaguejar na frente da pessoa. Posso fazer uma oração para você? Senhor. Faz isso não. Treina hoje à noite. Amém. Amanhã você acorda cedo. Pula da cama e dá um grito de guerra. Senhor, esteja comigo. Aí o Senhor fala assim: eita, hoje vai ter. Deus está comigo. E certamente o Senhor está conosco. Nós cremos. E outra coisa, irmãos, grandes coisas o Senhor ainda quer fazer através de cada um dos santos. A igreja em Boa Vista, grandes coisas vai acontecer. Vocês precisam crer. Eu não sei, aqui muitos talvez que possam olhar um mês, mas eu estou vindo aqui nessa região desde o ano de 2000. Desde o ano de 2000, né, irmã Carmen? 2000 nós já estávamos chegando por aqui. Nós viemos acompanhando a igreja. Quantos anos você tem, Lucas? 22. Então você tinha quantos anos naquela época? 4 anos. Lucas era pequenininho. Cresceu e está pregando o evangelho. Então, quem olha lá para trás e vê o que está acontecendo hoje, nós vemos o poder de Deus operando. Nós vemos grandes milagres acontecendo, né? O irmão Paulo foi para a conferência, né, Paulo? Chegou lá no meio daquela multidão. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Um salão daquele tamanho, cheio de crente apertado, cantando e gritando e pulando, né, Paulo? Experiência nova e boa, né? Então nós temos que sair da toca, quebrar as cascas e fluir. Que tal, irmãos? Amém? O Natal já falou do Expolivro, já falou. Ah, sim. O Senhor está dando uma meta para nós esse ano, esse semestre, sem pressão nenhuma. Toda vez que você pressiona alguém, não vai dar certo. Nós não estamos trazendo pressão para ninguém. Nós estamos colocando uma meta. Nós estamos orando por ela. Nós queremos crescer pelo menos 20%. O que significa isso? Quantos irmãos tinha aqui? Até hoje? 80? 80? Um pouquinho mais? Bom, conta aí, multiplica por 20%, quanto que nós precisamos crescer? Crescer mais uns 20 irmãos. O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, irmãos, nós vamos nos voltar ao Senhor. Ele que é o que dá o crescimento. Eu vou regar, eu vou semear, mas eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor. Eu preciso perceber que o crescimento, quem dá, é Deus. Por isso que eu tenho que estar com Ele, amiguinho dele. Chegar para Ele e falar assim: Senhor, você já viu de manhã quando você acordar? Um jovem, quer ver um milagre, irmãos? Quer ver um milagre acontecer? Um jovem acordar de manhã e fazer a seguinte oração: lembrar de uma colega ou de um colega, orar por ele, Deus salve ele. Você acha que isso não é um milagre? Isso é um grande milagre. E você sabe o que vai acontecer? Esse jovem vai ser salvo, porque Deus quer mostrar o seu poder para as pessoas. A nossa juventude hoje está descrente. O mundo está tirando Deus do centro de todas as coisas. Está tirando do centro da família, está tirando do centro do universo. Ele está querendo criar todo quanto é regra. Mas nós sabemos que o Senhor, que Cristo é o poder de Deus. Então nós vamos orar, nós vamos pedir. Se você é um bom pidão,
uma boa pidona, Deus vai dar. Você crê? Deus vai dar. Vai encher de jovens na igreja em Boa Vista, porque os jovens vão ganhar outros jovens. É isso aí, irmãos. Jesus é o Senhor. Acho que está bom, né, Natão? Eu queria orar com os irmãos. Queria fazer uma oração para os irmãos. Depois os irmãos vão orientar aí. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cadê o versículo que nós lemos no início? 2 Crônica 20:20. Crê no vosso Deus, estareis seguro. Crê nos profetas, prosperarei. Nós vamos prosperar, irmãos. Se nós cremos. Se você não ficar indiferente, nada vai acontecer. Mas se você crer, a palavra vai operar. Senhor Jesus, Senhor, nesta noite, nós nos prostramos diante de Ti. Somos pequenos, somos fracos e somos frágeis. E ainda temos muitas dificuldades. Mas nós temos um Deus que nos acolheu, que nos separou. Um Deus que não olhou para nossas dificuldades, que não olhou para nossa condição, e não olhou para minha condição, e acolheu, e me deu a salvação. Senhor Jesus, quero tomar posse dessa salvação, dessa vida que o Senhor concedeu para mim, porque essa vida tem o poder de Deus. Senhor, eu quero tomar posse desta palavra, Senhor Jesus, e quero ruminar hoje ainda essa noite, quero me prostrar diante de Ti, que no dia de amanhã, Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas, vai fazer milagres extraordinários, através de cada um de nós. Senhor, nós cremos nesta palavra. Senhor Jesus, trabalha em nós. Já vai trabalhando, Senhor, uma maneira correta, uma maneira adequada, de nós orarmos pelas pessoas, sermos cativantes, fazermos orações que entram no coração, trazer Cristo para junto das pessoas. Senhor, nós oramos a Ti. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque algo novo o Senhor quer colocar no meu coração. Senhor Jesus, toma meu coração, toma todo o meu ser. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Amém. Irmãos, eu sei que está um pouco tarde, já é 10h30, né? Peço perdão para os irmãos.